Oi, bom dia. Meu nome é Guilherme e o tema dessa nossa conversa é reaprender a desenhar. Mas antes de eu começar a explicar o porquê do tema, do nome, o que você acha de pausar aí e pegar um papel, uma caneta, qualquer papel, pode ser o da impressora, verso do boleto, saco de pão, qualquer lápis também, ou qualquer caneta, e despausa quando voltar, tá bom? Aí, enquanto eu faço a introdução do curso e falo um pouco de mim, explico como nossa conversa aqui vai rolar. Você pode ir rabiscando aí, como você faria ouvindo um podcast, vendo série, TV, ou numa aula de física. Ou como eu faria numa aula de física, né? Tipo quando a gente rabisca falando ao telefone, sabe? Fica à vontade e vai enchendo o papel que você pegou aí. Deixa a mão e a cabeça solta. Dá uma chacoalhada aí, que ninguém quer obra de arte agora. Isso é muito importante. Dá uma soltada e vai enchendo a folha aí com qualquer coisa, o que vier na cabeça. Não precisa nem ficar olhando muito para mim agora. Pode focar no papel. Pegou já o seu material? Se ajeitou aí? Vamos então desenhando, né? E conversando. Bom, então, muito prazer, eu me chamo Guilherme Ubeda, U de uva, B de bola. Trabalho como designer gráfico, ilustrador e professor. Eu desenho desde sempre, sempre mesmo. Mas eu comecei a levar isso realmente a sério, não só no sentido profissional, mas como parte da minha vida mesmo, como uma coisa que me move, que me instiga há poucos anos. Uns 5 ou 6 anos, acho. E esse curso é fruto desses anos, dessas investigações e estudos, da minha experiência como ilustrador, das coisas que eu vivi, vivo e aprendo na prática, desenhando no dia a dia, mas principalmente das práticas coletivas de desenho, como professor, facilitador, aluno, observando e tentando entender e ajudar a resolver essas travas que as pessoas têm em relação ao desenho. Mesmo ele sendo uma coisa tão nossa, tão espontânea nas nossas vidas, né? Esse curso é sobre isso também. A premissa dele é que é impossível, se você parar para pensar, que alguém, você ou qualquer pessoa, não saiba desenhar, né? É impossível. Porque essa afirmação só faria sentido se a definição de desenho fosse uma coisa muito estreitinha, muito pontual. O que não é verdade, não é? E a gente acaba pensando assim por causa da forma como a arte é ensinada pra gente, essa coisa de grandes mestres inalcançáveis, de um desenho ser lindo quando ele parece uma foto. Pô, tira uma foto, né? Você quer uma foto. E mesmo a foto pode não necessariamente representar um objeto da forma como a gente entenderia como real. O desenho tem outras definições e outras funções, porque ele pode ter outras preocupações, além dessa. A de expressar, manifestar, ou seja, de comunicar. Desenho não é uma técnica. Desenho é toda uma parte da nossa vida. Desenho é a nossa capacidade de comunicar por símbolos. Desenho, como a gente vai ver, é contar a história. Mas não é assim que a gente costuma aprender desenho, né? A gente até pode aprender essas coisas. Mas aí, geralmente, vem o mundo e tenta corrigir e invalidar nossa expressão, enquanto ele não se aproxima dos parâmetros, ou cânones, né? Como a gente costuma dizer. Eles agem como se tivesse um jeito certo de desenhar. E não tem. Não tem jeito certo de desenhar, gente. E essa ideia, se ela é colocada para funcionar, ela faz toda a diferença. E esses exercícios que a gente vai aprender hoje servem exatamente para isso, para destravar esses cadeadinhos que crescem na gente. São técnicas básicas, mas não necessariamente no sentido de simples, mas no sentido de elementar.
básico de base mesmo, mas que são ótimas para todo mundo. Inclusive, se o seu foco for o desenho mais técnico, realista. Porque essas travas, elas atuam principalmente na mão, no olho e na relação entre os dois. São exercícios com técnicas que eu uso no meu dia a dia, como ilustrador e artista plástico. Esse, por exemplo, que você está fazendo achando que é só um aquecimentozinho. Deixar a mão falar, especialmente quando a cabeça está dividindo a atenção e a mão está meio que falando sozinha, podendo ser ela mesma lá, além de ser um exercício maravilhoso de criatividade, de vazão de coisas, é uma forma muito potente de conhecer o seu traço, o seu estilo. Dá um espaço e um momento para ele. Vê o que acontece quando sua mão está lá sozinha na dela. Esse exercício, portanto, gente, já contempla os 3 temas principais dessa nossa conversa aqui, que serão, primeiro, a questão narrativa, a parte sobre como desenhar é e sempre foi contar a história, acima de tudo, comunicar, passar uma mensagem. Daí, a mensagem precisa ser recebida e enviada. Esse é o segundo ponto, a inteligibilidade, que é a capacidade que uma coisa tem de ser entendida, de se fazer entendida, compreendida. Ou seja, se o principal do desenho é passar a mensagem, é comunicar, alguma coisa precisa estar sendo trocada entre você e o seu interlocutor, né? Você e quem vai ver o seu desenho. Nessa parte, a gente vai falar do desenho como representação das coisas do mundo, de símbolos, dessas coisas que geram elo e comunicação. E aí a gente chega no terceiro item, porque uma parte da representação desses símbolos começa na forma como a gente enxerga eles. A forma que você escolhe representar um pássaro começa na maneira como você vê o pássaro, né? E nesse caminho, como uma pessoa vê, como ela escolhe representar, como ela expressa, isso é o estilo dela, o traço. E nessa parte a gente vai falar do que nós entendemos como técnica. É exatamente nessa questão que estão a maior parte das travas que freiam nosso desenvolvimento como desenhistas, como pessoas criativas. E é a respeito da técnica que o mundo é mais chato e castrativo. Quando as pessoas dizem que elas não sabem desenhar, a imensa maioria das vezes, o que elas estão dizendo é que a técnica delas não é apurada bastante, não é desenvolvida ou não é realista. E como a gente vai ver aqui, isso é groselha, bobagem, serve para nada. Isso assim, não só não é verdade que saber desenhar tem a ver só com a técnica, isso na real é um empecilho grave, que não só impede a gente de ser criativos, ele dificulta, inclusive, nosso próprio desenvolvimento técnico. Até para treinar uma técnica realista, se esse for o seu objetivo, é necessário abrir e não fechar. As possibilidades, os entendimentos, os olhares. Diferente do que a gente é ensinado a pensar, desenhar não é domar a mão. Desenhar é ouvir ela, conversar com ela, desenvolver uma boa relação entre ela e o olho. Inclusive, porque você pode até conseguir colocar uma rédea na mão e fazer ela agir exatamente como você quer. Mas se o olho também não estiver treinado, você vai mandar ela fazer o quê? Né? Enfim, vamos dar uma olhada no que surgiu aí, nessa folha? Muito provavelmente vão ter exemplos aí dos temas que você mais gosta, que você prefere abordar, como você naturalmente aborda eles, símbolozinhos que você gosta, que estão presentes em você, na sua cabeça. É muito importante olhar para isso e não achar que é bobo. Nada de ser bobo. Isso é um mapa de quem você é artisticamente. Não só o seu, o meu aqui também é. Mas essas coisas a respeito de como entender melhor a importância do que apareceu aí e como a gente vai ver daqui para frente. As duas coisas mais importantes em relação a essa folha agora são: isso não é bobo, isso já é desenhar sim, e a segunda é:
Faça isso sempre que você puder. Tá vendo a novela? Já sabe mais ou menos o que vai acontecer? Ou tá vendo o jornal? E já sabe mais ou menos também o que vai acontecer lá? Assiste com uma caneta na mão e um caderno no colo. E vê o que sai daí. Me diz depois de uma semana fazendo isso. Como sua técnica mudou. Como seu olhar mudou. Como sua confiança, seu entusiasmo são outros. Combinado? Então, até já. A gente já se vê no próximo módulo.